aqui que a gente adotou sempre, né, nesse trabalho aqui do Observatório, presidente, que foi a forma de apresentação do dado, né? É muito difícil, é um grande desafio, presidente, a gente colocar a maior quantidade de informações possíveis em uma tela, né, que facilite que economize tempo para o usuário, mas que seja palatável ao mesmo tempo, né? A forma mais fácil de eu fazer isso seria jogar um monte de tabelas e downloads aqui, né? Que eu jogo a maior quantidade de informação possível numa mesma base, mas não é palatável, é difícil, né? Se eu quero fazer um acesso rápido, se eu quero fazer um acesso, comparar os municípios aqui, por exemplo, usando esse artifício do mapa, né? Aqui eu tenho uma tabela abaixo, eu tenho uma tabela de setores, né? Então eu posso comparar nessas variáveis que eu citei os segmentos econômicos também, né? Então eu posso pegar lá, por exemplo, quem é que teve maior taxa de crescimento de emprego nesses últimos 12 meses, né? Eu ordeno aqui a tabela e olha só, onde teve maior taxa de crescimento de emprego nos últimos 12 meses foi na atividade de serviços domésticos, né? A gente vê aqui pela tabela. Eu poderia fazer isso filtrando um município também, por exemplo, se eu quisesse saber de um município específico, né? Então esse acho que é outra premissa que a gente adotou e que acho que a gente está conseguindo entregar aqui, que é a forma de apresentar os dados da forma mais fácil possível e a maior quantidade de dados possível, né? A gente trabalhou muito isso. Muitas vezes o pessoal diz, pô, Lucas, mas vamos reduzir aqui, né? Eu disse, não, quanto mais dado melhor, desde que fique palatável, desde que fique bom de visualizar, né? O pessoal do design aqui que trabalhou com a gente, né, sempre nos cobrava aqui, né, presidente, pô, mas será que não dá para tirar um dado aqui, tem muita coisa, e a gente sempre adotava essa premissa de ter a melhor apresentação possível com mais dados. E inclusive dentro desse quesito a gente incluiu aqui no Observatório um assistente virtual, né, que usa um modelo de linguagem, o mesmo modelo do ChatGPT, por exemplo, né, que ele permite que eu consulte os dados com texto, né? Então eu posso fazer perguntas aqui para ele, né? Ele ainda está em versão beta, tá? Que é uma versão de testes, mas eu até convido todos vocês a usarem e compararem até com os dados do dashboard, porque ele ainda está em treinamento, mas ele tende a ser mais assertivo que um modelo de linguagem, com assistente virtual, que busca na internet como um todo. Por quê? Porque ele está treinado e programado para buscar só na nossa base de dados, né? Então ele está restrito, a gente sabe, né, quando a gente faz buscas na internet, principalmente quando fala de dados, né, porque os acessos não são muito simples e os dados estão dispersos, essas plataformas de inteligência artificial acabam às vezes dispersando demais, né? E aqui a nossa plataforma, como eu falei, está restrita aos nossos dados, né? Eu uso o mesmo modelo de inteligência artificial, cliquei no assistente de Libras, que também é uma coisa importante aqui que o nosso observatório tem. Então acho que esse é um outro diferencial, como eu mencionava, né? Deixa eu pegar aqui minhas anotações só para não esquecer certamente não vou conseguir percorrer todo ele, né, presidente? Mas eu tenho algumas coisas aqui que eu queria destacar, né? Outro grande propósito aqui ao qual o observatório se propõe, né, a entregar é uma ferramenta de inteligência de mercado para as nossas empresas, né? A gente sabe que grandes empresas, por vezes, têm acesso, né, a ferramentas e serviços de dados centrais, profissionais dentro da própria empresa, mas não é o caso da maioria das empresas, principalmente do nosso setor, que é o setor que mais tem maior participação aí de micro e pequenas empresas. Então imagina que eu sou aqui um empresário, né, que sou um empresário do setor, por exemplo, do comércio de bens duráveis, né, que depende bastante de crédito e aí com o crédito ele depende um pouco também da formalização do emprego. Então ele quer saber, não basta saber como é que está a taxa de ocupação, mas esses empregos têm que ser formais, né? Então ele pode buscar aqui onde que, né, mais está crescendo o emprego formal aí no estado, como eu falei, seja em percentual
seja em quantidade. Mas aí imagina, né, que ele quer também, ele está pensando em direcionar suas ações de marketing ou algo do tipo, suas ações promocionais, e aí que ele quer ver onde estão os seus concorrentes, né? Então ele pode ir lá, filtrar o setor dele, como eu mencionei, tanto aqui pelos filtros, quanto lá pela tabela, né? E ele vai descobrir onde que mais está crescendo o número de empresas do seu segmento e onde tem mais empresas do seu segmento, né? Onde tem mais concorrentes, e ele pode inclusive ver isso por valor de PIB dos municípios, né? Para saber, para ter uma ideia de densidade, né? do seu setor, né? Então se o setor dele já está abocanhando uma parte maior do PIB dos municípios e onde é que ele não está abocanhando uma parte tão grande do PIB dos municípios. Ou, presidente, por exemplo, uma empresa que tenha serviços voltados a outras empresas, né, que venda para outras empresas e queira saber onde que mais está crescendo o número de empresas no estado. Mas imagina que esse serviço, né, esse empresário, digamos, de serviços de contabilidade, de assessoria empresarial, né, que é o seu ramo original. Para ele não interessa só onde está crescendo empresas, para ele interessa as empresas novas. Pode ser que um município esteja com um número de empresas, né, estagnado, mas tem muita rotatividade de empresas. Surgem muitas empresas novas todos os anos ou todos os meses, né, e morrem muitas empresas, né, de modo que o saldo fique estável. Então a gente calcula aqui a taxa de rotatividade das empresas, né, que é um indicador que a gente faz aqui, né, o cálculo é interno. Então eu posso comparar os segmentos, né, assim como eu comparei em taxa de crescimento, né, eu posso comparar os segmentos por taxa de rotatividade, né, para saber quais são os segmentos onde eu tenho mais empresas entrando e mais empresas saindo durante aquele período. E é interessante a gente notar, né, presidente, os setores onde tem mais rotatividade, né, eu vou abrir uma página de detalhamento aqui, né, são os setores onde a gente tem empresas mais jovens, né, porque roda mais, então as empresas tendem a ser mais jovens. E a gente tem toda uma seção aqui para analisar o tempo médio de atividade das empresas, né. Eu tenho uma seção de detalhamento aqui das empresas, né, então eu tenho aqui as empresas por, empresa que a gente está chamando de estabelecimento, né, então eu posso filtrar se eu quero só avaliar matrizes ou se eu quero avaliar filiais. Eu tenho o tempo médio de atividade, então o tempo médio de atividade em empresas matrizes hoje no Rio Grande do Sul é de 104,6 meses. Né? Eu posso avaliar isso por setor, né? Posso comparar setores aqui. E aí na longevidade a gente fez um painel específico. Tem uma coisa bem interessante que a gente nota aqui, né? Esses dois gráficos aqui de dispersão, o que eles fazem? Eles mostram a correlação entre o tempo de atividade da empresa e o tamanho do município e o tamanho do setor em que ela atua. E a gente vê que nos dois casos, né, presidente, tem uma correlação negativa, né? Porque quando eu estou em setores, né, maiores ou quando eu estou em municípios com mais empresas, eu tenho mais concorrência, eu tenho mais competição, a rotatividade é maior e aí o tempo de atividade das empresas acaba sendo menor. Então, se eu sou aquela empresa lá de serviços contábeis, né, e assessoria empresarial que quero focar em novas empresas, eu posso ter isso em mente aqui e ver quais são esses segmentos e esses municípios, onde estão as empresas mais jovens em média, né, onde as empresas, onde nascem mais empresas, tem mais rotatividade, e eu tenho empresas mais jovens. E aí eu fico, né, ressalto, acho que terceira premissa que a gente adotou aqui, que é fazer do observatório não ser apenas um repositório de dados, né, que a gente pudesse usar a nossa inteligência, aí nesse caso inteligência humana, né, não é diferente da inteligência artificial e do assistente, inteligência humana, para construir indicadores, né, próprios, nossos, que a gente achasse relevante e que pudessem contribuir com os empresários, com os gestores públicos, né, que é o nosso objetivo aqui. E por fim, presidente, eu só quero dar mais um exemplo, né, porque a gente tem aqui a página de detalhamento do emprego e de movimentação do emprego, e o que a gente vê também de uso, né, do observatório é uma ferramenta também de gestão para as empresas, né, como eu falei, seja para esse planejamento mais de longo prazo, seja para a gestão do dia a dia, né? Então,
Se eu tenho rotatividade do emprego, por exemplo, eu posso comparar o meu setor e ver se a minha rotatividade está muito alta, né, durante um determinado período, analisar se de repente eu tomei alguma atitude para diminuir a minha rotatividade, num outro período isso teve comparação com o meu setor e com o meu município. E eu posso analisar também, presidente, por exemplo, se eu vou fazer uma contratação, né, digamos que eu tenho que abrir uma vaga, eu tenho uma nova lá, o comércio vai contratar um vendedor, né, e eu preciso saber mais ou menos que salário que eu vou abrir essa vaga. Então eu tenho uma ferramenta aqui que me permite ver quais são os salários de admissão por ocupação, por atividade econômica. Eu consigo ver, né, como é que eles estão na linha do tempo, se está crescendo, se não está. Então, digamos que eu estou pensando em contratar um vendedor lá, estou pensando em abrir uma filial, estou pensando em aumentar minhas atividades. E eu estou na dúvida, mas aí eu vejo que o salário de admissão de vendedores do comércio está crescendo rápido. Então talvez eu tome a decisão de não ficar esperando de contratar de uma vez para poder, né, a pessoa começar a trabalhar logo. O professor Marcelo certamente vai abordar aqui agora, daqui a pouco, porque a gente está com o mercado de trabalho aquecido, então a gente acaba vendo esses indicadores traduzidos aqui, né, no nosso observatório. É isso, presidente, eu teria mais aqui infinitos exemplos para dar. Quero terminar só com 2 recados, né? Primeiro que a gente está 100% à disposição aqui para navegar, né, nesse observatório, para resolver dúvidas de vocês. Eu espero que vocês usem bastante suas rotinas. E o segundo recado é só dizer que ele é um produto vivo, né? Então, provavelmente, a cada semana ele vai ter atualizações que a gente vai fazendo melhorias. Ele tem um sistema ali para a pessoa registrar alguma dúvida, algum questionamento ou até apontar eventual inconsistência. Vocês, obviamente, têm todos os contatos aqui da Camila, da Simone, enfim, toda a nossa equipe de comunicação também. Por favor, nos tragam eventuais questões que identificarem, porque a gente está, né, a ideia não é lançar e deixar ele lançado, ele está sempre atualizado com os dados e sempre ir melhorando na questão tanto dos indicadores quanto nessa questão de integração e visualização dos dados. Obrigado, presidente. Obrigada, Lucas. Aos colegas da imprensa que tiverem interesse em visitar o espaço físico, nós organizamos uma visitação ali, fica no lado no nosso segundo andar, após o almoço, para que a gente possa confraternizar, então nesse almoço todo mundo junto. Mas se alguém tiver alguma necessidade diferente, a nossa equipe aqui de jornalismo, de comunicação está à disposição. Então agora eu chamo, né, convido o professor Marcelo Portugal para fazer a sua apresentação. Bom dia, boa tarde, aí quase boa tarde, né? Boa tarde para todo mundo. Então, falta só o passador. Como disse o presidente, nós vamos fazer uma apresentação aqui sobre as perspectivas econômicas, né? Falando um pouco desse ano, do ano de 2025, e falando um pouco o que é que a gente acha são as tendências para o ano que vem, né? O ano de 2026. Então, eu vou separar a minha apresentação em 4 partes, né? Então, eu vou falar um pouco do ano de 2026, do ano de 2025, né? Fazendo uma análise quantitativa, né? Qualitativa e quantitativa. Eu vou comparar um pouco o que a gente esperava com o que aconteceu. Então, vou mostrar qual era a nossa previsão no ano passado e o que parece que vai acontecer esse ano, para ver aonde a gente errou, aonde a gente foi pessimista, aonde a gente foi otimista. Vou falar um pouco sobre 2026, o que a gente espera para esse ano, e aí vou começar com uma análise qualitativa, mais do que mostrar números efetivamente. Posso até citar um número ou outro, mas vou deixar os números ali para o meu último quadro, item 4, onde a gente mostra uma tabela com as previsões para PIB, inflação, câmbio, economia gaúcha, economia brasileira, etc. E vou também falar um pouco, esse é o meu ponto 3, dos riscos desse cenário. Certo? Quer dizer, eu vou mostrar para vocês o que a gente espera, mas como tudo na vida tem problemas que podem surgir no horizonte, a gente vai ver quais são os riscos
que podem estar subentendidos nesse cenário para 2026. Tanto riscos aqui internos, e o principal deles, como eu vou argumentar, está associado à parte fiscal e à parte das eleições do ano que vem, né, quanto os riscos externos, né, os riscos que vêm dos Estados Unidos, da mudança na situação geopolítica do mundo. Então esse é o nosso cronograma aqui. Então deixa eu começar falando de 2025. O ano 2025 foi um ano que acabou puxando a taxa de juros acima do que a gente imaginava. A gente imaginava que o Copom ia puxar o juro para cima, que o presidente Galípolo ia se preocupar efetivamente com inflação, ia continuar o aumento, né? Vocês vão lembrar que no final do ano anterior, no final de 2024, o presidente ainda anterior, o Roberto Campos, aumentou a taxa de juros em 1 ponto percentual e prometeu na ata mais 2 aumentos nas 2 primeiras reuniões de 25. Isso acabou acontecendo, o Galípolo continuou a subir os juros de acordo com esse plano de voo que tinha sido traçado pelo Roberto Campos, mas ele fez muito mais do que isso, ele continuou subindo muito além desse plano de voo, trouxe o juro para 15%, que é um número bem maior